A Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Assessora de Collor denuncia. Collor pagou 200 mil cruzados novos para Miriam acusar Lula na TV. Veja a notícia da Folha de São Paulo. Maria Helena Amaral, assessora de Collor, acusou a coordenação da campanha do PRN de haver pago 200 mil cruzados novos pelo depoimento de Miriam Cordeiro no programa de Collor terça-feira à noite. Maria Helena pediu demissão da campanha de Collor. Ela disse: "Não faço mais parte do comitê de Collor. Eles são sujos e corruptos." Esta é minha filha Luia. Ontem eu fui surpreendido no programa do meu aniversário com a mãe da minha filha tentando criar uma imagem negativa a meu respeito. A verdade é que quando eu comecei essa campanha para o presidente da República, eu imaginei que o debate pudesse se dar no alto nível. Eu imaginei que o debate pudesse se dar no campo das ideias e não no campo pessoal. Eu não vou responder à mãe da Lulian, porque a Lulian não é resultado de um gesto de ódio. A Lulian é resultado de um gesto de amor num determinado momento da minha vida. Para mim não importa o julgamento que o meu adversário faça de mim, e nem tampouco importa o julgamento que a mãe da Lulian faz de mim. Para mim, na verdade, o que importa é o julgamento que a minha filha faz de mim. E eu tenho certeza absoluta que ela saberá melhor do que ninguém julgar o pai que ela tem. Em todo o Brasil, o povo está lavando a alma, tomando um porre de democracia. Sábado à noite, Salvador, 150 mil pessoas fazem festa para Lula. Domingo de manhã, praia de Pajuçara, em Maceió, 100 mil pessoas repudiam Collor e dão boas-vindas a Lula. A escolha de Lula para presidente, a 17 de dezembro, que nos parece já assegurada, trará uma grande tranquilidade para esse país. É a melhor forma de sairmos da crise é através de um homem com capacidade de negociação, habituado a tratar com o povo e a tratar também dos interesses do povo junto a grandes personalidades deste país. Essa experiência acumulada deu a Lula a capacidade de ser este centro de negociação, porque vai passar o país de modo a que possamos sair da grande crise que a nação atravessa. É necessária a unidade das nossas forças, das forças democráticas e populares do país, que ele conseguiu rapidamente estabelecer nesse segundo turno, e essa unidade nos levará não só à vitória, mas às mudanças que o povo brasileiro espera. Domingo à noite, São Paulo, 300 mil pessoas apoiam entusiasticamente a Aliança Popular. Covas sobe ao palanque junto com Lula e Bisol. Segunda-feira à noite, Porto Alegre, mais de 120 mil pessoas lotam o centro de Porto Alegre, saudando Lula e Brizola. Tenho comparado muitas vezes a situação do nosso país com a situação do povo australiano, com o propósito de tornar evidente este escândalo que é a vida brasileira. Lá também havia um capitalismo selvagem. A Austrália era uma colônia, foi adquirindo a sua independência no começo desse século, mas ainda continuou o capitalismo selvagem, numa situação parecida com a nossa. E como é que o povo australiano conseguiu sair daquela situação? Tudo começou com a vitória do Partido Trabalhista Australiano. E sabe quem foi eleito primeiro-ministro da Austrália? Um sindicalista, operário, que vinha das minas de carvão, chamado Fisher. Foi por 3 vezes primeiro-ministro da Austrália. E a partir daí começou uma transformação. A mudança do modelo econômico, a distribuição de renda, foram
construindo aquela sociedade que hoje é uma expressão de justiça social e de desenvolvimento. Os trabalhadores têm altos salários. O povo australiano tem um altíssimo padrão de vida. Em matéria de educação, nem é bom falar. Chega a nos dar vergonha quando comparamos. Pois bem, depois deste primeiro-ministro, vieram outros. Foi o primeiro-ministro um maquinista da Estrada de Ferro. Foi primeiro-ministro o presidente da Federação dos Cortadores de Lenha. Um gráfico ao ponto que, dos 8 primeiros-ministros que elegeu o Partido Trabalhista Australiano, 5 eram militantes sindicais autênticos. Eram trabalhadores, eram operários nos seus respectivos setores. Trago este exemplo da Austrália para mostrar que ninguém deve considerar que venha a ser uma incerteza o fato de um trabalhador, de um sindicalista como Lula, ser eleito presidente da República. Todos nós temos o dever de ajudá-lo amanhã. Ajudar sem querer nada. E se nós fizermos isto, nós estaremos dando início, desencadeando um processo de transformação que vai fazer o nosso país realmente desenvolvido, mas com justiça social para o seu povo. Um Brasil para o povo brasileiro. Votar é tão importante. Votar para presidente é tão sagrado que faz exatamente 30 anos que a gente não vota. E agora, depois de muita luta, depois de muitas prisões, perseguições, muitas greves, muitas reivindicações, a sociedade brasileira conquistou o direito de votar para presidente. Mas você, depois de tantos programas de televisão, de tantos comícios, de tantos programas de rádio, você já deve ter distinguido quem é que está falando a verdade nessa campanha. Quem é que está do lado do povo e quem é que está contra o povo. Quem é que tem aliados ligados ao povo e quem é que tem aliados ligados à classe dominante. Do meu lado, você já viu. Lula, Brizola, Mário Covas, Miguel Arraes, a esquerda do PMDB, PSD, PCB e PCdoB. Do outro lado, você também já conhece as pessoas que são manjadas. Delfim Neto, Roberto Campos, Maluf, Ronaldo Caiados, Roberto Cardoso Alves, Roberto Marinho, dono da Globo. Ou seja, de um lado você tem, na candidatura da Frente Brasil Popular, aqueles que lutaram durante 30 anos para conquistar a democracia, e do outro lado você tem aqueles que 30 anos fizeram todo tipo de maracutaia para evitar que nós conquistássemos a democracia. Mas agora que a democracia chegou e ela vai se consagrar nessa eleição, é importante que a gente perceba que para a classe trabalhadora tudo não melhorou ainda. Falta muita coisa para melhorar. A inflação está a 50%. Como é que nós vamos resolver isso? Eu quero assumir um compromisso com vocês que não é um compromisso eleitoral, é um compromisso de vida porque assumi enquanto dirigente sindical. Para acabar com a inflação, nós vamos ter que atacar ela pela raiz. E a raiz da inflação são os banqueiros, os grandes empresários, aqueles que têm capacidade de remarcar preço. São os grandes latifundiários. E o povo trabalhador é vítima, como sempre. Nós não queremos fazer promessas e falsas promessas para o nosso povo. Nós apenas queremos dizer claramente que o trabalho e o salário não tem nada com a inflação. O que tem é os grandes lucros. E nós vamos atacar, fazendo com que os lucros sejam diminuídos de alguns grandes grupos econômicos e sejam transformados em aumento de salário para poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Dia 17, nós não poderemos faltar com o nosso povo. Na verdade, cada um de nós não pode faltar com nossos filhos, com as pessoas que nós amamos. Nós temos que ser os mais honestos e os mais verdadeiros possível. Somente nós seremos capazes de construir uma nova pátria. Uma pátria livre, uma pátria soberana, uma pátria respeitada no mundo inteiro. Somente nós é que seremos capazes, com o nosso voto, de conquistarmos a libertação do nosso povo. Dia 17, não tenha medo de ser feliz. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular.